Santificação. Nós falamos muito em santificação. O Senhor não transforma um pecador. Ele regenera um pecador e transforma um que foi justificado, perdoado, feito nova criatura. Ele liberta um escravo do pecado, fazendo-o escravo do Senhor Jesus Cristo. Servo do pecado para ser servo da justiça, servo do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 6:22 ele diz assim: libertados do pecado, fostes transformados em servos de Deus. Tende como fruto a santificação e, no fim, a vida eterna. Santificação é uma vida que é manifestada não pela vida da pessoa do pecador, mas a vida do Salvador, que um dia fez desse pecador um lugar da sua habitação. Em João 1,14, o verbo se fez carne e tabernaculou, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E, quando uma pessoa é regenerada, Cristo torna a sua vida para o seu viver. E o Senhor Jesus Cristo, ele é santo, ele é obediente, ele é submisso ao Pai Celestial. Uma pessoa que nasceu de novo, ela foi feita pela graça, porque ela jamais merecia, não merece e nunca vai merecer, mas o Senhor Jesus Cristo resolveu habitar. Aí você vai em Gálatas 2:20. Estou crucificado com Cristo, antes o pecador crucificado com Cristo. Estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim, a vida que eu vivo nesse corpo, etc, etc. Cristo vive no interior de todos aqueles que foram feitos cristãos, foram regenerados, feitos filhos de Deus, no Filho de Deus crucificado. E o Filho de Deus habita nesses regenerados, fazendo-os filhos de Deus por causa do Filho, que é o Senhor Jesus, habitando pelo Espírito Santo no interior dessa pessoa, graciosamente, poderosamente. E quanto pior for esse pecador, mais chance ele tem de ser tornado nova criatura, regenerado e habitação do Senhor Jesus. O Senhor Jesus não habita em lugar sujo, porque ele é santo. E o Espírito Santo, ele habita num ambiente que foi levado a ser purificado, morto, perdoado e justificado no corpo do Senhor Jesus Cristo, pela morte de Cristo e a ressurreição de Cristo, pela morte do pecador, juntamente com Cristo, e pelo sepultamento desse pecador e a sua ressurreição juntamente com aquele que foi ressuscitado. E lá ele ganhou a vida de Cristo para ter uma vida santa. Que nos chama para uma vida santa é o amor do Pai, que nos tornou filhos, isso que eu estou falando, pelo seu Filho amado. Você é amado por Deus por causa do amado Filho de Deus habitar em você. E torná-lo filhos selados com o Espírito Santo para a vida eterna. Deus ama o pecador? Ama.
Mas o regenerado, ele recebe o amor de Deus expresso, não somente porque está no coração de Deus, mas porque Deus colocou o coração dele no interior desse regenerado. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas no Salmo 51:10 ele diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, um coração inabalável. Aí sim, aí é a conclusão da obra da regeneração, e agora tem todas as possibilidades dessa pessoa viver uma vida santa. Olha o que diz aqui no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Ele diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos por meio de Jesus, pois, não vá no muque, não vá na sua força, no seu desempenho, não consegue, nós não conseguimos. Olha, o texto é muito claro. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. O louvor é fruto, é uma reação, é uma produção manifestada em nosso relacionamento e com o Senhor, por aquilo que o Senhor Jesus Cristo é e fez e continua fazendo em nossas vidas. Por isto que expressamos adoração, louvor, gratidão, por meio do Senhor Jesus Cristo. Em Romanos 6:11 ele diz: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Aí nós temos condições de ser verdadeiros adoradores e santos, separados por Deus e para Deus e para o propósito eterno de Deus. Louvado seja o Senhor. E ainda em Lucas capítulo 9, versículo 23, dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo renuncie-se, a si mesmo, se negue, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Quem tem condições de se negar? Só a nova criatura, aquele que foi nascido de novo. Ele nega-se a si mesmo e é abraçado pela graça. E essa graça também chegando o fortalece, o capacita para que ele se negue a si mesmo. É um trabalhar do Senhor. Nós não conseguimos nos negar se nós não formos nova criatura, se nós não formos lugar de habitação do Espírito Santo. Mas ele vem, habita em nós, nos capacita e nós retornamos. Nós reagimos favoravelmente, negando a nós mesmos. E na medida que nós estivermos negando a nós mesmos, o Senhor Jesus Cristo vai sendo formado em nós, ele crescendo e nós sendo diminuídos. Isto é santidade. Nós estamos em Cristo. Eu tenho Jesus Cristo. Quantas pessoas falam assim? Mas quanto de você o Senhor Jesus Cristo tem? Quanto de você não pertence mais a você? Pertence à vida de Cristo, que é santo, obediente, submisso, entrega-se em favor
do plano do seu Pai. Nós dizemos, eu tenho Jesus Cristo. Quanto Jesus Cristo tem tido de você? Seu tempo, sua dedicação, sua saúde, sua juventude, ou quem sabe a sua já idoso. Hoje tem essas plataformas que nós podemos usar, telefone, etc, etc, etc. Oração, intercessão. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor. Florescerão nos átrios do nosso Deus e na sua velhice produzirão frutos, para anunciar que o Senhor é reto. Aí eu não posso, pode. Se não trocou o nosso coração na terra, não espere o registro do seu nome lá no céu. No livro de Filipenses, Filipenses capítulo 4, versículo 3. Os cooperadores meus, apóstolo Paulo dizendo, cujos nomes se encontram no livro da vida. E ainda Apocalipse 3, Apocalipse capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Ô Senhor Jesus Cristo, seu nome já está escrito no livro da vida. Todo o seu serviço seja simples expressão natural da vida de Cristo, que é uma realidade em você, uma verdade em você, estando Ele, Jesus Cristo, ainda sendo formado em nós. Filipenses 1, 21. O meu viver é Cristo e o meu morrer é lucro. Vida de santidade, vida cheia de esperança, vida cheia das verdades eternas de Deus, com nosso nome escrito no livro da vida. Quem escreveu? O Pai. Ninguém pode apagar. O nosso nome no hall de membros de uma denominação pode até alguém apagar. Mas o nosso nome, escrito no livro da vida do Cordeiro, foi Deus que escreveu, ninguém pode apagar. Mas enquanto nós não formos para lá, o nosso viver é Cristo, o nosso viver é santidade. O nosso viver é amar a Deus, ao invés de amar o mundo e as coisas que há no mundo. Cristo, nosso viver, para a glória de Deus Pai. Amém.